Opa, boa noite, pessoal. Agora já gravando nossa maravilhosa aula de terça-feira à noite. Um dia tranquilo, né? Calorzão. Instalei ar-condicionado aqui no meu escritório maravilhoso hoje, então estou gelando. Aliás, 22 graus vai me dar dor de garganta, então vou aumentar um pouquinho, que agora estou chique, rico. Ficando rico, então agora a gente tem ar-condicionado aqui também. Beleza. O que a gente estava falando na aula passada? Eu vou colocar aqui a transparência, né? O que a gente falou até agora? A gente falou um pouquinho de resistividade, né? De algumas características, vamos dizer assim, que os materiais apresentam. A gente conceituou mais ou menos o que é a corrente elétrica, né? Que é um fluxo de cargas. A gente conceituou como que esse fluxo acontece dentro dos materiais, né? Condutores, tá? E na aula passada, no finalzinho, eu estava explicando duas características da corrente elétrica, né? Uma corrente elétrica que é contínua, né? E eu tinha falado, eu fiz uma analogia, né, com caixa d'água, né? Falei que geralmente a corrente elétrica ela flui, né, de um ponto de maior potencial para um ponto de menor potencial, tá? Daí eu comparei com caixa d'água, coloquei a caixa d'água aqui em cima. Essa comparação assim, é pertinente, porque vocês estão na engenharia civil, então pelo menos treliça eu sei que vocês sabem, né? Tô brincando. É, mas é assim, energia potencial, né? É uma coisa legal, dá para entender mais ou menos, que tem a ver com a física normal. Então, se eu tiver uma energia de potencial aqui, porque essa caixa d'água está mais alta que essa, tá? A água, as moléculas da água vão fluir pela mangueirinha aqui, ó, e vão encher, né? E eu até brinquei, né? Que eu falei que tem hora que enche menos e enche mais. É isso? Cadê o enche menos, enche mais? Né? Ou seja, à medida que a água vai acabando aqui, tá? A água vai aumentando aqui, vai acabando aqui, vai aumentando aqui. Beleza, vai chegar um determinado momento, tá? Que não vai ter água mais lá na caixa d'água de cima. Então, acabou a capacidade da caixa, tá? A analogia que a gente faz é com a corrente contínua, né? Daí até comentei com vocês que quando eles estavam fazendo as experiências lá de corrente elétrica, tá, eles convencionaram de alguma maneira que o que se movimentava no fio era a carga positiva. Foi uma convenção que usaram. Ninguém entendia direito como que funcionava o átomo, etc. Tá? E a gente sabe que a corrente real, que é o que realmente acontece, tá, é as cargas negativas que se movimentam. Tá? Cargas negativas a gente chama de elétrons, tá? Beleza. Então, os elétrons, geralmente, nos materiais onde a gente tem mais elétrons livres, eles se movimentam, tá? Beleza. Daí eu estava tentando explicar para vocês, tá? O que é uma corrente alternada, né? E eu coloquei a duas caixas d'água, tá? Em alturas diferentes aqui, né? E tentei representar aqui como se fosse um pedal, um pé de vela, né? Um pedal de bicicleta, tá? Onde, imagina o pedal de cima aqui, o pedal de baixo aqui, e você vai impulsionar a bicicleta pedalando isso daqui para frente. Quando você vai pedalando para frente, não sei se você nota, né? Mas como o pedal faz um círculo, né? Isso daqui vai começando assim a baixar, né? Se você tiver olhando a bicicleta de trás. E o pedal de trás vai começar a subir. Num determinado momento, os dois pedais vão estar no mesmo nível, ou seja, com o mesmo potencial. E depois o que estava lá, o do pé esquerdo, né, que estava lá na frente, vai começar a descer e o pedal do pé direito vai subir. Até que vai chegar num determinado momento aqui, que o pedal direito vai estar o mais alto possível, né, e o pedal esquerdo o mais baixo possível.
tá? E você está continuando indo para frente. Daí vai acontecer a mesma coisa com esse pedal aqui e esse pedal. Bom, o que acontece é que se a gente tivesse, em vez de pedal, caixa d'água cheia de água, a gente ia ver que quando tivesse nessa situação, tá, a água ia fluir daqui para baixo, tá? Ia começar a fluir. A hora que a gente fosse com o pedal para frente, a água ia começar a fluir menos, tá? Até que num determinado momento, que é esse daqui, que a gente chama de equilíbrio, né? Nesse determinado momento aqui, não tem diferença de potencial. Então, teoricamente, se parar assim, a água vai equilibrar e ela não vai nem para essa caixa d'água, nem para essa. Ela vai ficar parada no cano, né? A hora que a gente começar a aumentar o potencial dessa daqui, né? Daí a água vai mudar de sentido e vai aumentar até o nível máximo. Daí eu tentei fazer um desenho aqui, né? Do pedal da bicicleta rodando, olhando de lado dessa vez, tá? E o que acontece com a água dessa caixa d'água aqui que está no pedal, né? Então começaria em cima, iria escorrer, né, para outra, tá? Aqui, tá? Eu estaria de uma certa maneira equilibrado, tá? Então nesse momento aqui, ó, tá? Não teria água indo para nenhuma das duas. Quando eu voltasse aqui para baixo, tá? Daí a água dessa caixa aqui, né, iria vir para cá. Portanto, seria como se a caixa d'água estivesse recebendo água de volta, né? E daí até chegar aqui ia continuar equilibrado e até chegar no momento inicial. Bom, o fato é que eu desenhei essa curva aqui, né? Que é uma curva matemática que descreve esse movimento, tá? E a gente chamou essa curva de cosseno. Claro que eu coloquei aqui um gráfico bonitinho, tá? Daí, se eu chamar isso daqui em tempo, só para a gente entender, né? Um eixo do tempo e um eixo da altura ou da capacidade da caixa d'água, que eu vou chamar a capacidade da caixa d'água de A. Por que eu chamei de A? Porque é álgebra, eu chamo do que eu quiser. Tá? E dessa vez eu quis chamar de A. Tá? Então a gente vai ver que essa caixa d'água ela varia de A, né? Ou a capacidade dela, né? De A 0, e depois ela começa só a se encher de água, né? Então é como se tivesse o negativo de A, tá? Bom, e a gente sabe que o seno, que o cosseno, ele só varia de 0 a 1, né? Se a gente lembrar lá do círculo trigonométrico, coisa toda de matemática, né? A gente vai ver que, tá? Ele só varia de mais 1 a menos 1, tá? Então, se o cosseno varia de mais 1 a menos 1, esse A aqui, tá? Que é exatamente, né, vai se retratar na intensidade de campo colocado, tá, num determinado condutor, um fio, tá, vai variar de menos A, né, ou de A a menos A. E ele vai variar conforme a velocidade que eu pedalo, nesse caso, né, do pedal, né? E se a gente fizer uma volta por segundo, tá? Essa forma de onda aqui, que eu muito belamente desenhei, e vou agrupar agora. Como que agrupa isso? Não era para agrupar assim? Ah, agrupar. Exatamente, tá? Então, se eu pegar, ó, eu consigo repetir ela agora, né? Deixa eu tentar mudar a cor do negócio aqui. Vamos colocar mais grosso aqui, a espessura. Tá? Ficou feio o desenho, porque o seu professor é relaxado, tá? E ele não sabe desenhar nem com aquela mesa
Litosó. Ah, vocês sabem o que eu quero dizer. Tá? Então, olha o que acontece. Então, se eu repetir essa pedalada aqui, né, no pedal de mais vezes, né, para a bicicleta andar, né, para gastar energia, bonito, então eu vou repetindo mais ou menos essa forma de onda. Bom, beleza. Eu gostaria de saber de vocês se vocês conseguiram entender mais ou menos a diferença entre o que eu chamo de corrente contínua, que é uma corrente que tem um fluxo de cargas somente num sentido, tá? Que é exatamente esse que eu desenhei aqui, tá? E uma corrente que é alternada, que ela tem fluxo de carga, né, acontecendo de um sentido para outro, que é nesse sentido, e também, depois de um certo tempo, tá? Nesse outro sentido aqui, tá? Só que nos intervalos, ela também tem fluxo nesse sentido. Olha que bonitinho. E também nesse sentido. Vocês podem colocar aí no chat, já que vocês não gostam de falar, né? Tem medo de pegar Covid no celular e apertar o microfone? Vocês podem responder no chat se vocês realmente estão entendendo ou se tem alguma dúvida com relação a isso. É um conceito muito simples, mas ele é fundamental. Ó, o Carlos foi o primeiro cara que respondeu sim. Tá? Enelisa deu para entender, beleza. Renan também. João, tá vendo? Se eu tivesse na sala de aula, eu ia falar assim: vocês estão entendendo? Isso, todo mundo. Beleza, tranquilo, né? Então tá bom. O N, tranquilo. Rodrigo também, Gleison, a maioria está entendendo. Então, a minoria que não está entendendo, se não está entendendo, por gentileza, pergunta, tá? Porque eu não vou descobrir que você não está entendendo. Você vai ter que falar, tá? Se não quiser falar no chat para não ficar com vergonha, você manda aqui no meu WhatsApp particular. Ó, professor, sinto muito, né? Só não me chama de professor que eu vou me sentir muito velho. Então vocês me chamam assim, Cezinha, né? Que carinhosamente os meus alunos mais chegados me chamam de Cezinha. Cezinha, eu não estou entendendo, cara. Dá para você dar uma repeteco aí? Não tem problema. Por que que eu estou falando isso? Tá? Porque a gente vai entrar, tá, em algumas coisas, tá, que vão complicar um pouquinho, mas não muita coisa. Se a gente entender o simples, depois a gente vai entender o mais complexo, tá? Eu vou falar que a corrente alternada, tá? Ela surge lá nas hidrelétricas, tá? Bom, para quem não sabe, hidrelétrica é uma usina de eletricidade que converte energia, não sei o que ela converte, né? Energia potencial da água, né? Em energia elétrica. O que ela faz? Tá? Ela, de uma certa maneira, ela entra por um duto, né, onde ela vai pegar pressão por causa da diferença de altura, tá? Então tem que ser uma barragem grande. Daí o que acontece? Tem uma pressão, essa pressão vai descer num tubo e ele vai mover lá uma turbina e essa turbina vai gerar corrente elétrica, tá? Como que essa turbina transforma essa rotação do motor em corrente elétrica, né? Vocês devem ter aprendido em física, tá? Aquele efeito eletromagnético, né? Então, mas o que ela diz, o que ela quer dizer é o seguinte: se você tiver, tá, uma bobina rodando dentro de um campo magnético, tá, vai gerar um movimento de cargas. É como se aquele campo magnético induzisse um movimento de cargas por dentro do condutor. E tem tudo, movimento de carga por dentro do condutor tem tudo a ver com o que a gente já viu até agora, tá?
Então, é uma corrente elétrica. Mas o fato é que ela vai gerar uma corrente elétrica alternada, tá? Então, ela vai gerar alguma coisa que a gente pode representar por isso aqui. Então, olha que bonitinho. Ficou feio, mas ficou bonito, tá? Então, a gente pode representar isso daqui. Como vai gerar, depois a gente vai ver. Não vem ao caso. Por quê? Porque uma vez que a gente entenda o que é a corrente elétrica e como a corrente elétrica funciona, a gente já começa a entender algumas coisas. Por exemplo, se o motor que tem lá gera uma tensão, né, tensão elétrica, a gente tem que conceituar o que é uma tensão elétrica, que a gente não fez ainda. Tá? Essa tensão elétrica a gente pode entender como diferença de potencial, que é uma coisa que a gente já falou, né? Diferença de potencial a gente já falou na aula passada. Tá? E outra coisa que a gente já falou também, que se a gente aplicar a diferença de potencial, gera um campo elétrico. E esse campo elétrico é que vai fazer os elétrons do material se ordenarem, né, e começar a fluírem para um determinado sentido, que é o sentido de maior valor, de menor potencial. Tá? Olha que interessante. Se a tensão elétrica é o DDP, que gera o campo elétrico, tá? Então a gente está vendo aqui que uma tensão alternada, né, ou uma corrente alternada, vai gerar um campo elétrico alternado. Concorda? E esse campo elétrico alternado aqui, ele vai servir no ramo da eletrônica, principalmente, para muita coisa. Por exemplo, amplificadores, televisão, celular, tudo isso funciona com corrente alternada dentro dele, mas quando eu estou dizendo a partir do sinal elétrico que ele está manipulando, tá? Daí na física vocês viram lá, né, que o cara pega essa tensão, tá? E ele tem que transformar isso daqui, tá? Para colocar nos equipamentos eletrônicos, elétricos, né? Ele pode, dependendo do uso, transformar isso daqui numa corrente contínua. Bom, se a gente considerar que isso daqui é um gráfico, tá? Um gráfico no tempo, que é uma forma muito legal de entender, tá? Qual seria o gráfico no tempo de de uma corrente contínua? Tá? Veja bem, olha só. Vocês estão vendo lá deixa eu apagar esse negócio aqui que só vai atrapalhar nós. Eu não apaguei, né? Então é assim, ó, se eu pôr um gráfico aqui, tá? Como seria na visão nossa o gráfico de uma corrente contínua? Bom, se a gente for ver matematicamente, o gráfico de uma corrente contínua no tempo seria apenas, né, uma, uma reta, não é assim? Por quê? Tá? Esse gráfico varia de A a menos A. Esse gráfico aqui, da corrente contínua, tá, ele teria só um valorzinho aqui de A. Qual que é a função matemática que esse cara representa? Nada, é uma reta, né? Que tem. Bom, daí a gente vai ver a equação da reta, né? É um número contínuo, né? Em y, tá? Então, y igual a 5, é uma reta, sem aceleração. Se ela tivesse aceleração, seria algo assim, tá? Ou seja, teria uma inclinação, ou para cima ou para baixo. Mas é uma reta é um número, não é? Que número? Número A, que na escala do y aqui, né, vai ser alguma coisa próxima, né? Sei lá, se a gente considerar que cada um negócio desse aqui é uma unidade, seria uma unidade.
E aqui a gente viu que ela varia de mais A, né? De mais A cosseno do tempo que ela vai variar. Aqui está muito complicado? Tá, porque a gente está falando de matemática, né? Bom, vamos esquecer um pouco essa parte da matemática, tá? E como que acontece essa transformação, tá? E vamos focar no mais fácil. Qual que é o mais fácil? Vamos trabalhar com isso aqui primeiro, tá? Então, vamos trabalhar com a corrente contínua, tá? Que é mais fácil. O que que gera uma corrente contínua para a gente hoje? Bom, fácil, difícil, né? Fácil ou difícil? Difícil, né? O que que gera uma corrente contínua hoje para a gente? Alguém pode falar assim, ah, uma bateria, né? Então, tá bom. Uma bateria gera uma corrente contínua para a gente. Então, quando a gente compra uma bateria ou uma pilha, né? O que que essa pilha vai gerar para a gente? Corrente contínua. Tá? Mas ela vai gerar como? Bom, a partir do momento que eu coloco ela dentro de um circuito, tá? E fecho o circuito. Então, ela, teoricamente, vai fornecer para nós uma corrente contínua. Legal? Tá. Então, vamos começar aqui. Eu acho que a melhor maneira é a gente começar a definir algumas unidades que a gente vai utilizar para entender o que eu vou explicar para vocês, se Deus quiser, até o fim da aula. Vamos começar a definir algumas coisas. Tá? Primeiro, vamos definir o que é volt. Tá? Essa tensão aqui, essa diferença de potencial que a pilha, por exemplo, vai fornecer para a gente, tá? Ela vai fornecer uma tensão para a gente, geralmente é 1,5 volt, né, pilha. Né? A gente compra, a gente sabe, é comum para a gente. 1,5 volt. Tem umas pilhas, hoje em dia, que elas são recarregáveis, né? Então, as pilhas recarregáveis... Ah, como que ela recarrega, César? Putz, a gente pode ver depois. Eu posso ensinar para vocês, tá? Porque ela... Mas tudo bem. É de 1,2 volts. 1,2 volts. De lítio, sei lá. Tá? Então, a gente sabe essa unidade o que é, né? A gente sempre, desde criança, a gente vê o pessoal falar, tem pilha de 9 volts, né? Que é aquela pilhazinha, fonte de alimentação do computador, né? Que fornece 9 volts, 19 volts, 18 volts, 15 volts, depende do computador, né? Geralmente, computador, laptop, os caras padronizaram em 19. Mas daí acontece assim, daí você compra uma bateria, né? Você vai lá e fala assim pro cara, ah, eu queria uma fonte de alimentação. Pô, meu notebook, o que que a fonte de alimentação faz? Bom, ela transforma a energia da tomada, que é uma energia alternada, né? Através de um circuito eletrônico lá dentro, em uma tensão desse tipo aqui, contínua, tá? De 19 volts, tá? Às vezes você compra uma bateria que gera 15 volts, daí você coloca no seu notebook, ele não vai funcionar, tá? E a gente vai entender por que não vai funcionar agora. Mas o volt, então, que foi definido lá por um cara lá, ele diz que é a diferença de potencial entre dois polos da bateria, tá? Poxa, gente, se volt é isso, tá? A gente entende aqui do negócio passado, em algum lugar aqui, tá? Que eu escrevi, não escrevi, apagou, apagou. Tá? Uhum. Uhum. Tá? Então, volt é a mesma coisa que eu colocar, né, uma diferença de potencial, que vai gerar o meu campo elétrico. Tá?
Então, a diferença de potencial que eu vou colocar no circuito é a bateria. Bom, a gente já aprendeu o que é circuito. Circuito é uma coisa que tem começo e fim, que nem o circuito de Fórmula 1, lembram-se disso? E o circuito de Fórmula 1, ele tem início, tem final, tá? E tem chavinhas, né? Se você pegar, colocar uma pilha aqui e uma chavinha, tô cada vez desenhando pior negócio aqui, né? Lembram-se, se a chavinha está aberta, não acontece nada aqui. Mas se você fechar a chavinha, isso vai gerar uma diferença de potencial desse lado do fio e depois a diferença de potencial desse outro lado aqui da bateria. O campo elétrico vai fazer com que as cargas comecem a andar, tá? E essas cargas, né, vão seguir um sentido único. Por isso que é corrente contínua. Beleza? Então a gente definiu o que é volt. Tá? Por que essas definições são importantes? Porque teve um estudioso aí, um cara louco, né? Como todos esses negros que ficam inventando essas traquitanas todas. Tá? E eu não estou achando o que eu queria mostrar para vocês. Tenham paciência, tá? Então, ele fez algumas experiências, tá? Com, com volt, tá? E com as correntes, tá? E ele percebeu uma relação entre as coisas, entre a carga, né? Ou seja, são coisas que são facilmente entendíveis, né? Por exemplo, só vou colocar aqui que é importante para vocês, para a gente não. Tipo assim, ó. O volt, então, é uma medida, né? E é muito difundida, tá? A gente aprendeu a dizer errado voltagem, né? Daí eu sempre falo, o pessoal que faz o físico, geralmente ele fala voltagem, porque vem do inglês voltage, tá? E o símbolo é V, tem tudo a ver, voltage, volts, né? Beleza. Eletricista geralmente fala voltagem também. O cara que vai instalar a coisa lá no teu prédio, quando você estiver construindo, orientando uma obra, ele vai falar voltagem, tá? Engenheiro fala tensão, porque o engenheiro é fresco, tá? Mas é o jeito que eles falam, tá? Por exemplo, uma bateria de carro tem 12 volts, tá? Já a tomada de casa tem 110 volts. Só que existe uma diferença importante. A bateria do carro gera uma tensão contínua. Já as tomadas das nossas residências geram uma tensão alternada. O que significa tensão alternada? Olha só, presta atenção aqui no sentido da corrente, né, que eu vou engrossar esse negócio aqui com uma cor amarela. Tá? Então, se fosse essa fonte aqui, fosse uma fonte de alternada, geralmente o pessoal convencionou fazer um símbolo redondinho, assim, ó. Ele até coloca uma senoidezinha aqui dentro, mas eu não vou colocar porque eu não sei fazer. Mas se fosse corrente alternada, esse negócio ia ficar, atenção, indo para lá, indo para cá. Indo para lá, indo para cá. Certo? Indo para lá, indo para cá. Então, na nossa tomada, a corrente fica indo e voltando no fio, né? Mas no caso que a gente está estudando agora, que é mais simples, tá? A corrente só vai, tá? Beleza? E por que eu disse isso? O cara, quando ele começou a fazer isso daqui, ele pegou uma fonte e falou assim, poxa, deixa eu aumentar. E ele não pegou alternada, né? Que na época ele estava mexendo com a bateria química lá, sei lá. Então ele falou assim, poxa, e se eu aumentar aqui o DDP? Aumentei o tamanho aqui da coisa. Tá? O que, acontece com o tamanho da corrente? O tamanho da corrente
vai aumentar. Por quê? Porque se eu aumentei a diferença de potencial, obviamente, se eu mantive o circuito do jeito que está, considerando que o fio tem aquele negócio que a gente já chamou de resistividade, né? Tem um diâmetro bonitinho, certinho, a corrente vai aumentar. A gente não sabe direito quanto vai aumentar, mas vai aumentar, tá? E daí um cientista, então, ele começou a fazer essas experiências. Ele colocava, para o negócio não ficar muito, né, o fio só, né? Porque o fio só, se você colocar uma pilha no fio só, né? Todas as cargas que estão aqui nesse lugar vai correr aqui e vai vir para esse muito rápido, tá? E é isso que a gente chama lá do curto-circuito, né? Todo mundo já ouviu falar de um curto-circuito. Curto-circuito é exatamente a capacidade, né? Uma descarga muito rápida, tá? De uma corrente. E se colocar pilha em curto-circuito, provavelmente vai gastar muito, a pila vai gastar rapidão. Vai gastar rapidão, tá? Mas o que o cara começou a fazer aqui? Bom, a gente definiu que é volt. E a gente sabe que se colocar o volt aqui, né, que é a DDP, vai gerar um campo, vai gerar corrente, tá? Bom, então a corrente a gente viu que é coulomb por segundo, né? Ou uma quantidade de cargas numa seção do fio por um segundo. E a gente viu também que essa quantidade de cargas é mensurável e a gente consegue calcular. Mas para a gente interessa isso? Não, a gente só está querendo entender o fenômeno. Tá? Então não vamos pensar no cálculo agora, tá? Mas vamos pensar, tá, na unidade que o cara inventou, né? Ou que o cara deu o nome para definir o que é essa corrente que surge aqui. Tá? A corrente já é medida em ampere. Tá? Então, o Ampere, que foi o cientista que estava fazendo isso aí, né? Ele especificou, bom, a corrente, lembra? Se passar 1 coulomb de carga pelo condutor, né, de seção tal, por 1 segundo, eu chamo isso de 1 ampere. Beleza, então ele chamou de ampere. Então, corrente elétrica, tá, que é o fluxo elétrico que vai acontecer no condutor, né, que é o fluxo de cargas elétricas, tá? Ah, pode ser definido assim, tá? Daí cabe aquela coisa aqui também do eletricista, do físico, né? O eletricista chama de amperagem, tá? Também por causa do inglês, né? O, não é por causa do inglês, sei lá por que fala amperagem. O físico, alguns falam amperagem, mas o correto é falar corrente elétrica, tá? Então, é assim, o engenheiro também, alguém que estudou isso um pouquinho mais a fundo, o técnico de eletrônica, o técnico de eletricidade básica, ele também vai falar corrente, tá? Porque é isso que quer dizer mesmo, é uma corrente de elétrons, é um fluxo de cargas ordenado, tá? Só que o que acontece? Se a gente notar aqui, ó, quando eu aumento essa bodega, diminuo essa bodega, o que vai acontecer com a minha corrente? Vai diminuir, tá? Então, é natural, né? Assim, a gente vê, o cara começou a fazer algumas coisas, ele falou, pô, mas legal, isso daqui passou no fio, mas eu queria medir, né? Só que o fio, tudo bem, mas e os outros materiais? Porque tem um monte de material, concorda? Que, inclusive os que passam corrente e os que não passam, lembram-se? A gente falou, os condutores têm mais elétrons livres. Os caras eram loucos, cientista, cara. Cientista começa. Daí ele pega assim, ele tá passando na rua, vê um pedacinho de borracha, né? Fala assim, deixa eu ver se isso daqui funciona. Daí ele coloca aqui o pedacinho de borracha para ver se vai passar corrente, tá? Fala assim, não, pedacinho de borracha, tá? Legal, vou aumentar aqui. Aumentou, mediu aqui, quanto deu de corrente? Zero. Zero, 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 zero. 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 Né? Zero o quê? Zero ampere.
tá? Porque tem borracha aqui, né? Mesmo eu fechando a chavinha, a borracha, por causa das características do material, não vai deixar passar. Mas, por exemplo, ele pega um negócio aqui que a gente vai definir hoje, tá? E vamos chamar isso daqui de resistor, tá? Por que resistor? Ah, tinha resistor na época? Não, tá? Mas tinha carbono, tá? Eu vou chamar esse resistor de R aqui, tá? Olha que interessante. Então, quando o cara mudou, tirou a borracha e colocou o resistor cor de rosinha, tá? Quando ele colocou o resistor aqui, tá? Ele viu que essa corrente aqui começou a acontecer. Ele fechou o circuito aqui, a corrente começou a acontecer, passava tanto no fio como nessa bagaça aqui que eu não sei direito o que é, e assim. E isso durava um certo tempo, né? Por quê? Porque a pilha, coitada, ela vai descarregando também, né? Então, se ele diminuísse aqui, a intensidade de corrente diminuía. Que eu não vou diminuía, bem pequenininho, tá? Poxa, então quanto que diminuía de corrente em relação ao aumento e diminuição dessa DDP? Meu, o cientista faz o quê? Tabelinha, né? O cientista gosta de fazer tabelinha. Então ele fez uma tabelinha, tá? De proporção, tá? Por exemplo, volt, tá? E ele é proporção mesmo, né? Quanto de volt gera de corrente, tá? Proporção na matemática, a gente coloca assim, volt por ampere, tá bom? Olha que legalzinho. Isso é uma proporção. Ah, e como que a gente faz um sinal de proporção na matemática? Lembra da regrinha de 3? Fio, proporção era para ser uma razão entre as coisas, né? Tá? Então, a gente continua com a ideia dos matemáticos lá. Se eles falaram que é para ser razão, vai ser razão, tá? Beleza. Então, ele fazia a proporção. Só que daí, o que aconteceu? Ele aumentava a voltagem, né? Que não pode falar voltagem, tem que falar tensão, né? Se ele aumentava a voltagem, o que acontecia com a corrente? Aumentava a corrente. Ele não mexeu no circuito dele aqui, no breguetinho dele. Ah, ele continuou o breguete aí. Bom, vocês vão entender, tá? Então o breguete continua do mesmo tamanho, tá? Ou seja, então ele aumentou um pouco a tensão, aumentou a corrente, tá? Então, daí a proporção aumentou, né? Então é a mesma coisa que escrever. Vou fazer diferente aqui. Tá? Fração aqui. Então é volt. Não, fio, aqui em cima. Aqui embaixo é ampere. Não, aqui é volt. Volt. Aí embaixo é ampere. Não interessa, é uma proporção. A ordem, por enquanto, não vai. Daí eu saio daqui, coloco igual. Tá? Aumentei o volt. Tá? Então vou colocar assim um V maisinho aqui, né? V maisinho, que eu aumentei. O que acontecia com a corrente? Um A maisinho para indicar que a corrente aumentou, tá? Bom, mas eu não ficou suficientemente testado. Vou fazer mais coisas. Aumentei um pouco mais aqui da tensão, um Vzinho mais, não é assim, não é aqui. Desculpa aí, moçada, mas é interessante porque isso daqui vai aliviar as nossas tensões de entendimento, tá? Olha que bonitinho, tá? Isso daqui é uma proporção e ele foi fazendo experimento. Ele colocou um volt, mediu e viu que tinha uma quantidade de carga. Colocou mais voltinho, aumentou a quantidade de corrente. Colocou mais voltinho, aumentou mais a quantidade de corrente. Para um negócio aqui que era fixo, concorda?
Daí, matematicamente, o cara fala assim, bom, se isso funciona, tá? Eu vou chamar isso daqui, tá? De resistência. Foi o que ele fez. Tá? Então, essa proporção aqui eu vou chamar de resistência. E foi isso que ele criou. Tá? Bom, daí, se a gente for tirar uma lição, deixa eu ver se alguém falou alguma coisa no meeting, porque... Não, só deram risada. Só. Então tá bom. Enquanto tá rindo, tá bom. Né? O pior é quando começar a chorar, né? Ai, meu Deus, eu não aprendi nada, tá? Então, o cara fez um negócio assim, ó. Tá? Ah, não é bem isso, né, ainda, né? Aqui, ó. Também não é bem isso ainda, né? Olha que bonitinho. O cara descreveu, de uma certa maneira, essa formulinha, que bonito aqui, ó. Tá? Ele falou assim, ó, se eu aumentar a tensão, aumenta a minha corrente, que eu coloquei aqui, mas tá, tá? E a minha resistência eu não mexi, tá? Poxa, então se isso é uma fórmula e eu provei, né, que isso acontece, tá? Isso daqui vou comprovar de novo, né? Vou fazer de novo. E o cara viu, tá? Que matematicamente essa relação aí para alguns materiais, tá? Para alguns materiais. Eu estou usando o mesmo gráfico aqui, mas eu mudei o sentido agora do gráfico, hein? Tá? Eu coloco o V num lado, coloco o A no outro, tá? Então eu tenho um gráfico de V por A, né? Ou de volt por ampere, tá? E tem esse R aqui, tá? Isso é uma equação de reta, tá? E essa inclinação da reta aqui, ó, tá? Vai depender única e exclusivamente do R, do índice de R. Por quê? Porque matematicamente aqui, se eu pegar o R e aumentar, se isso é uma fórmula matemática, tá? O que vai acontecer? Se eu aumentar esse R aqui, provavelmente, tá? Para manter a constância do experimento lá, esse A aqui vai diminuir. Concorda? Isso se eu mantiver, porque uma das coisas tem que manter constante para ver a relação entre elas, certo? Se eu manter a tensão constante, se eu aumentar a resistência aqui, tá? Aumentei a resistência, vai diminuir a corrente. Olha que bonitinho, tá? Bom, mas vai aumentar a resistência. Bom, vamos transformar isso daqui numa reta para ficar mais bonito, tá? Fica mais bonito se eu colocar isso daí em forma de reta para vocês entenderem. Ou talvez não, né? Mas de uma certa maneira eu acho que talvez a gente entenda um monte de coisa, tá? Digite a fórmula aqui. Então eu vou colocar assim, ó. V igual a R vezes I. Não, R vezes A, tá? Por enquanto vamos entender assim, tá? Ou seja, a tensão aqui, a voltagem é igual a resistência vezes a amperagem. Olha que bonito. Mas de onde saiu isso daqui, gente? Simplesmente de uma relação matemática medida que ele fez lá, um monte de experimento vendo a proporcionalidade, tá? Isso daqui, não sei se vocês sabem, mas se você pegar o RA mais um
sei lá o que aqui. Eu vou complicar mesmo, porque vocês verem que não é bicho de 7 cabeças. Um epsilon qualquer. Olha que bonito. Agora sim, tá? Tá? Olha só. Esse epsilon aqui, nesse gráfico aqui, se eu fosse fazer um gráfico de V por A, tá? Esse epsilon é esse zero aqui, ó, tá? Ou seja, tá, vamos ver se eu consigo fazer ele aqui. Equação de uma reta, né? Que a gente viu lá na sétima série, tá? Lembra? Olha que bonito. Se eu pegar e colocar um 5 aqui, esse epsilon vai subir aqui 5, tá? Mas, como essa proporção existe, essa reta iria fazer isso aqui, ó. Né? Ah, e o que é essa inclinação aqui, então? A aceleração da reta, tá? A gente pode considerar a resistência. Ah, então se eu diminuir ou aumentar a resistência aqui, o que vai acontecer com a aceleração? Vai diminuir ou aumentar. Mas a proporção continua a mesma, desde que seja essa proporção linear, concorda? Bom, beleza. Esse material aqui, então, esse cara falou assim: beleza, vamos esquecer esse negócio da reta, porque senão só vai encher o saco nosso e a gente vai ficar tudo louco por causa desse conhecimento, que por enquanto não vai ajudar em nada, só vai, de repente, atrapalhar a nossa vida, tá? Beleza. Só que é o seguinte: ampere é unidade de medida, tá? Volt é a unidade de medida. E R é um valor aqui, um nome que eu dei para resistência, por isso que eu chamei de R, tá? Putz, a gente tinha que fazer um negócio aqui para isso funcionar usando as coisas do Sistema Internacional de Unidades e Medidas. Então, beleza. O que o cara fez? Então, o cara transformou aqui o V em U, tá? E ele sabe que esse U é medido em volts, tá? Eu vou até colocar... Não vou colocar unidade, tá? O R é a resistência, beleza? Então, ficou aqui, ó, tensão, medida em volts, resistência. Putz, que nome que eu vou dar para esse negócio aqui de resistência? Caramba, que unidade... Ah, o cara que descobriu é Ferdinando, não sei o que lá, Ohm. Ohm. Beleza, então vamos colocar o nome do cara. Mas escrever o nome do cara? Não, a gente tem que achar um símbolo, né? Que símbolo que a gente põe pro cara aqui? Vamos colocar ômega. Se o cara chama Ohm para ômega, é quase a mesma coisa. Cadê o ômega aqui que eu não vi aqui? Eu não usei o ômega ainda. Senhores do conselho, não é possível que eu não ache. Nessa tabela aqui toda de símbolos maravilhosos, ômega aqui, vou colocar esse com, não tem um negocinho aí, mas você faz de conta que é esse. Ah, beleza. Onde que eu pus ele? Aqui, ó. Tá? Então, eu vou chamar de ômega, esse cara aqui. Tá? Então, eu tenho... e a corrente? É ampere. Pô, tu tem que colocar um símbolo para a corrente elétrica. Tá? Eu sei que a unidade é ampere, mas qual que é o símbolo que eu vou usar para me referir à corrente elétrica quando eu for fazer meus cálculos? Corrente elétrica não é uma intensidade de cargas, né, um volume de cargas por minuto lá. Poxa, eu poderia colocar Coulomb, mas Coulomb já não é, né? Porque tem a ver com o número de cargas, né? Vamos chamar de I, tá? Então, em vez de usar o ampere aqui, eu vou usar o símbolo. Tá? Beleza. Então, aqui o cara fez esse negócio aqui, tá?
Bom, isso acontece para resistores, tá, que têm essa proporcionalidade. Existem resistores que têm outras características, né, materiais, que têm algumas características diferentes, que não são descritas por essa formulinha aí. Pô, gente, tem. Tá? Tem alguns resistores que, se a gente for pornográfico, cadê o desenho? Aqui, ó. Se a gente for pornográfico, o resistor faz isso aqui, por exemplo. Tá? Ah, o que é isso? Eu nunca vi isso daí na minha vida. É o seguinte, cara, dependendo do material de que a resistência, que o resistor é feito, tá? Ele vai se comportar de maneira diferente com relação à proporcionalidade. Então, tem resistores que são lineares, tá? Que são o que nós chamamos, né, por conta depois, né, que o cara descobriu isso daí, fez as tabelinhas, mostrou a relação, né, fez todos os estudos lá. Então, tem resistores que são assim, ó, lineares, tá? Isso daqui é a curva do R, né? Lembra? Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V, tá? Então, essa retinha aqui é a reta R, que é da resistência, né? Então, a resistência, sumiu o lado aqui, né? Ela é uma proporção entre a tensão e a corrente, né? Só que tem resistores que são assim. Por quê? Por causa das características internas do material que ele é feito, né? E daí a gente sabe, porque a gente já viu, né, que dependendo do material ele pode apresentar mais resistividade ou menos resistividade e mais. A gente nem está considerando aqui, mas existe o fator temperatura que a gente não conhece. Beleza. Então, esses resistores que são meio tortos, assim, que faz umas curvas meio esquisitas, tá? Pode ser assim, pode ser assim, pode ser assim, pode ser assim, entendeu? Não sei, a curva... Isso daqui vai ser descrito matematicamente num momento que não vai ser o nosso, graças a Deus, graças ao bom Pai, né? Mas a gente pode trabalhar com curvas mais complexas do que uma curva de uma reta, né? De uma reta, né? Então, a reta não é uma função, então a gente pode trabalhar com função do jeito que a gente quiser, tá? Né? Então, as funções também podem ser descritas matematicamente. Então, tem resistores que a gente chama, esses resistores aqui, que são proporcionais, bonitinho, a gente chama de resistor ômico. E o resistor que é torto, que tem uma curva meio esquisita, que você não sabe direito, tá? A gente chama de resistores não ômicos. Não porque não são proporcionais. Qual que é a diferença, César, de tudo isso? Ah, meu amigo, no circuito elétrico faz toda a diferença, tá? Por quê? Porque imagina você pensar que a intensidade de tensão e intensidade de corrente que estão agindo no circuito, tá? Dependem da resistência, óbvio, a gente está vendo aqui, né? Mas se a resistência for não linear, daí essa lei aqui, ó, tá? Que o cara criou para nós aqui para dar dor de cabeça, ela vai funcionar, só que as contas vão ser um pouco mais complicadas, né? Porque o resistor não é linear. Então, vocês entenderam qual que é a diferença de um circuito elétrico ômico e um circuito elétrico não ômico? Para facilitar a nossa vida, vamos trabalhar só com ômico. Tá? Beleza. Vou pegar essa formulítica aqui, ó. Isso daqui, cara, esse entendimento é o que algum professor antigo de vocês chamou como lei de Ohm. Lei de Ohm. Eu não sei escrever Ohm. Lei de Ohm, tá? Só que tem mais um probleminha aí, hein, cara?
que a gente não levou em consideração e é importante, tá? Vamos pensar no fio. Lembra que a gente estava falando do fio? O fio é um condutor de um determinado material, ele vai apresentar uma certa resistividade, certo? Essa resistividade vai ser apresentada conforme a constante, né, dielétrica do material, né, ou a própria resistividade do material, ou a, como que chama? Permeabilidade elétrica, né? A permeabilidade elétrica do material vai fazer com que aconteça uma maior ou menor resistividade à passagem dessas cargas elétricas, tá? Então, para resistorzinho feito, bonitinho, né, ômico, do jeito que a gente viu, né? A gente já falou, pô, legal, mas como que eu sei construir essa bodega aqui, tá? Para ele ser do jeito que eu quero mesmo. Eu vou ter que pôr material nele, certo? Eu já descobri qual que é o material, que é aquele cor de rosinha. Mas o quanto de material? Qual o tamanho que eu coloco? Né? Como que eu vou fazer isso daí para produzir a resistência que eu quero? Bom, daí o cara falou assim, deixa eu pegar a fórmula aqui, que eu não tenho fácil isso daqui, porque eu poderia até já ter feito aqui, né? Eu vou no Google, do que vai depender então, né? Aqui, olha que bonito. Eu vou pegar aqui, eu vou colar, hein? Cola, 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 cola. Muito bem. Cola, cola, cola. Vai ficar feio no PowerPoint, mas, né, é mais fácil construir assim do que fazer a fórmula, né? Colando, né? Olha só. O cara também percebeu que dependendo do material, né? Muda aquela curva lá, a aceleração da reta, etc. Né? Então, como que ele descobriu? Ele fez por essa formulinha aqui, ó, tá? Para eu obter uma certa resistência, tá? Para eu obter uma certa resistência, deixa eu aumentar o tamanho para ficar bom para vocês olharem aí, tá? Olha só, para eu obter uma certa resistência, tá? Essa resistência vai depender do da resistividade do material, que agora eu vou achar aqui. Ajudem-me, ajudem-me. Era tão simples, né? Eu já ter feito isso antes, né? Mas o professor é displicente também. É que nem os alunos, né? Os alunos, eles são assim também, né? Deixa para fazer na última hora. Eu podia ter feito isso antes, para não gastar o tempo de vocês, né? Tempo precioso esse. E eu não consigo achar aqui o maldito do Rô. Tem o Rô com... Ah, vamos pôr esse Rô com o pininho em cima. Significa outra coisa, mas para a gente não vai fazer muita diferença, não. Tá? Esse Rho aqui diz respeito à resistividade do material, certo? Mas também tem a ver com o tamanho da bodega. Lembra que eu falei que no fio, se o fio for mais grosso, tá? A gente tem uma maior possibilidade de passar corrente elétrica, tá?
Mas se ele for mais fininho, é que nem a mangueirinha quando fica mais fina. Tem mais dificuldade de passar corrente elétrica. Beleza, então ele depende de alguns fatores. Um dos fatores que ele depende é o tamanho, o comprimento dele, né? Porque quanto mais comprido ele for, mais tempo os elétrons vão ficar se debatendo dentro do condutor para passar. Então, o que eu ia fazer aqui? Inserir símbolos, equação. Ué, cadê as equações? Por que não aparece aqui o negócio para mim aqui? Já sei, porque está pequenininho. Equação. Também não é isso. Eu queria colocar. Bom, inserir. Nossa Senhora, gente, que brincadeira. É isso que eu queria aqui. Por que não apareceu para mim naquela hora? Não tem problema. A gente coloca aqui. Tá? Vai depender do comprimento do material e da seção transversal dele, ou de, da área de seção que esse material vai ter. Beleza? Ai, senhores, me perdoem. Eu quero fazer bonitinho aqui para manipular essas coisas aqui. Tá? Beleza? Então, vocês veem, as coisas às vezes não são tão simples quanto elas parecem, né? Mas a gente sabe que esse R, né, que é o resistor, ele vai depender da resistividade do material, do comprimento que ele tem e da área. Nossa, César, então aquele Rzinho que a gente desenhou lá, lembra do Rzinho quadradinho, que a gente chamou de R, tá? Eu não vou conseguir fazer ele 3D aqui, mas eu posso virar ele aqui para vocês, tá? Olha só, é um Rzinho, não é? Ele tem uma diferença de potencial que vai fazer melhor assim. Vai impor aqui uma diferença de potencial, né? Essa diferença de potencial vai fazer o quê? Se eu der um zoom nele aqui, né? Nossa senhora, vocês entenderam o que eu queria dizer, né? Tá? Você vai aumentar a área dele, tá? Se aumenta a área, a resistência diminui, certo? Agora, se aumenta o comprimento, e a área que eu estou dizendo é a área da seção dele, né? Não a área quadrada, é cúbica, né? Se aumenta o comprimento dele, os elétrons, lembra dos elétrons que vão ficar batendo aqui, né? Você colocou o campo elétrico, o elétron vai vir para cá, né? Vai vir aqui assim, ó. Só que ele vai ficar batendo aqui, vai vir para cá. Ou seja, ele vai ficar batendo, tá? Então é o seguinte, quanto mais comprido é esse negócio aqui, tá? Mais tempo leva para o elétron ficar batendo aqui, ó, e ir para lá. Ah, e tem outro problema também. Gente, influência da temperatura. Isso é importante. Tá? Bom, eu vou fazer o seguinte com vocês agora, hein? Tá todo mundo aí em aula? Por gentileza, responda aí. Eu tenho um filminho que eu vou assistir ele com vocês agora. Como que eu vou fazer? Olha só, técnicas novas de aula, hein? Tá? Técnica interativa. Vocês todos vão clicar em um link que eu vou mandar para vocês, que está no meu WhatsApp. Vamos ver aqui. No meu WhatsApp, era para eu ter aqui um linkzinho que eu estou procurando aqui, que até agora eu não achei. Tá? Muito bem, um linkzinho aqui, ó.
Cara, esse filminho aqui é antigo pra caramba, né? Eu vi quando, pra vocês terem ideia, isso daqui, quando eu assisti, eu assisti no curso técnico, no meu curso técnico. Então, é antigo pra caramba, mais velho do que falar oi, tá? E já no meu curso técnico, quando eu assisti na televisão, a gente dava risada, tá? Porque a gente achava velho pra caramba. Então, tá todo mundo aí? Alguém pode. Eu vou parar minha apresentação aqui. Parar minha apresentação. Todo mundo está olhando para minha cara maravilhosa. Vocês estão vendo a aula? Estão presentes? Sim, o João tá, beleza. Então é o seguinte, ó, vocês estão no chat aí, tá todo mundo no chat, né? Olha só, eu vou passar esse linkzinho, tá? Então agora para de escrever no chat para não tirar o link da moçada e eu vou clicar aqui e vou assistir com vocês, por gentileza. Vamos assistir juntos e depois a gente comenta sobre o filminho. Agora.
E aí, pessoal? Todo mundo já viu o filminho? Agora eu vou voltar a apresentar aqui. Espero que vocês tenham gostado. Tem alguns desenhos assim que são muito interessantes. Eu estou dando aula para engenharia de computação também, né? Para ciência da computação. E a gente está tendo uma matéria que chama-se computação gráfica, né? Então, o pessoal, de uma certa maneira, vai aprender a fazer filminho, aprender a fazer desenho, 3D, 2D. E, poxa, eu vou pedir para que os alunos façam, cada um faça um filminho desse aí, para explicar melhor as coisas, né? Só que, eu não sei se vocês perceberam, né? Mas uma das coisas que falou lá, a gente não comentou, propositadamente. Vamos voltar aqui à nossa transparência, tá? Olha só, por enquanto, a gente está falando sobre a lei de Ohm, né? Certo? Mas a gente não falou de um negócio importante e foi a primeira coisa que eles mostraram no filminho, tá? E a gente vai falar disso agora. Quer ver? Quando a gente faz um circuitinho a pilha, tá? Deixa eu pôr um novo slide aqui, tá? Quando a gente faz um circuitinho a pilha, tá? Obviamente, essa pilha ela tem uma capacidade armazenada de energia, tá? E quando você está colocando essa energia no seu circuito para fazer essa corrente elétrica passar, essa corrente elétrica, o fluxo de cargas que está passando pelo seu circuitinho, ele está provocando perdas, né? Uma delas é calor, né? Então, até no fio, enquanto estiver passando essas cargas, elas vão se atritando com os outros átomos e os elétrons que tem na carga, e ela vai gerando calor, né? Então, e esse calor dissipado, gerado, né, foi definido por Joule, né? Então, e também é o que a gente chama de capacidade de realizar trabalho, vamos dizer assim, tá? Então, existem várias definições para isso, tá? Vamos colocar só mais algumas definições aqui, que agora a gente vai entender, tá? Mais ou menos, ou de uma maneira até diferente, né, esse filminho, né? É, se eu fizer uma analogia hidráulica, que é aquela analogia que a gente começou a fazer, né, para tentar explicar as coisas para a gente, tá? A gente sabe que corrente, né, é a quantidade de água, no caso, que passa por aquela mangueirinha que eu fiz, né? A quantidade de água que passa por uma caixa mais alta para outra mais baixa é definido pela bitola, né, no caso, pela largura da mangueira. Essa largura da mangueira, a gente pode até entender como sendo a resistência. Quanto mais larga a mangueira, mais água vai passar, concorda? Beleza. Podemos ter, por exemplo, um caso, né, que a gente tem muita água passando, tá? Mas bem devagar, tá? Com pouca pressão, vamos dizer assim, tá? Então, a diferença de altura das caixas d'água deve ser muito pequena, né? Porque se eu tenho uma mangueira larga, mas a água passa devagar de uma caixa d'água para outra, a diferença de altura, lembra? Que a gente fez das caixas d'água é pequena, né? Então, a gente diz que essa mangueira oferece uma certa resistência para essa passagem de água. Então, a gente tem assim que se a corrente for alta, tá? Em princípio, a tensão é baixa. E se a corrente for baixa, a tensão é alta. E assim por diante, tá? Vamos falar sobre o que a gente chama de miliampere, tá? E ampere por hora. Olha só, se a gente for considerar essa passagem de água, isso eu tirei de um textinho
que eu fiz muito tempo atrás, tá? Mas eu acho que dá para entender melhor até. Eu peguei de uma apostilinha aqui, depois eu passo a apostilinha para vocês. É minha mesmo, tá? Por exemplo, a capacidade de armazenamento de uma bateria é medido, tá? Não é que é medido, né? É descrito lá por miliampere-hora, lembra? Vocês comprarem uma bateria lá, você vê lá, bateria 1.200 miliampere-hora, tá? Bateria do carro, 60 ampere-hora. Bateria dessas mais modernas aí, 3.200 horas, né? Então, quando a gente vê na bateria escrito 2.200 miliampere-hora, significa que um equipamento que consome para funcionar 2.200 miliampere ou 2,2 ampere, como queiram, tá? Esta pilha ela vai funcionar por 1 hora, tá? Então é assim, quando você compra uma pilha de 2.000 ampere-hora e coloca ligado nessa pilha um equipamento que gasta mais corrente, tá? Do que 2 ampere, 2,2 ampere hora, tá? Significa que a pilha vai fornecer corrente para esse equipamento funcionar por menos tempo, tá? Então é questão de tempo que a pilha leva para descarregar, tá? Por exemplo, nesse exemplo aqui, ó, se a gente coloca um equipamento que consome para funcionar uma corrente de 1.100 miliampere-hora, a pilha vai funcionar por 2 horas, tá? Agora, se o equipamento consome 3.300 miliampere-hora, tá? A pilha só vai funcionar por meia hora. O que acontece depois que ela funcionar? Todas as carguinhas que estão acumuladas nela, os elétrons lá, que estão de alguma maneira acumuladas na bateria, ela simplesmente vai gastar, né? Então ela não vai ter mais. Então, quando a gente vai comprar uma pilha para o equipamento, tá? Geralmente você quer comprar uma pilha recarregável, mas que dure muito tempo. Mas você só vai saber se ela vai durar muito tempo ou pouco tempo se você souber o quanto de corrente elétrica aquele equipamento vai precisar para funcionar, tá? Da mesma maneira que lá o cara colocou lá os, o, o ferro elétrico, né, o aquecedor, né, o, e todos aqueles equipamentos que foram consumidos. O que eu queria enfatizar é que na engenharia civil, quando vocês forem construir um, um imóvel, vocês vão ver que instalações elétricas prediais, tá? Vocês vão ver exatamente isso, né? O quanto que você precisa de consumir em cada tomada que você vai colocar no quarto, ou em cada tomada que você vai colocar na geladeira. Por quê? Na cozinha, né? Por causa da geladeira, por causa da torneira elétrica, por causa do micro-ondas, né? Que tipo de tomada que você vai colocar no chuveiro, né? De ponto de luz lá que você vai colocar no chuveiro. Porque para cada um desses, tá? Tem um consumo diferenciado de energia. E é por isso que a gente tem que estudar, né? Entender os conceitos. Esses conceitos podem nos causar problemas, tá? Como só a gente pode errar cálculo, né? No caso, se a gente não souber o conceito em si, não adianta nada a gente sair por aí fazendo conta se a gente não entende, porque a gente vai errar e não vai entender que errou, tá? Então, essa que é a intenção da matéria. Bom, outra coisa que eu queria falar antes de terminar a aula, que a gente já está terminando, tá? É o VAT, né, que eu não falei. Ainda dando continuidade aqui. Depois eu passo o slide para vocês,
só para não ficar com as informações, tá? Então, o que que o watt é na realidade, né? O watt é a quantidade de corrente elétrica que a gente vai consumir, tá? E a gente viu lá no filminho. Legal. Nossa, acho que eu vou dar mais filminho para vocês. Eu substituo minha aula por filminho. Daí fica melhor, porque os caras lá têm 500 mil professores lá para fazer o filminho e explicar até melhor do que eu, né? Essa é a vantagem que a gente tem e a diferença, né, de professores, por exemplo. Tem os que explicam mal, que nem eu, e os que explicam melhor, que são os que fizeram o filminho lá, por exemplo. Tá? Mas, tá? Então, watt é a medida de consumo elétrico, né? O consumo de cargas, né? Se a gente for considerar, naquele exemplo que a gente estava usando, de elétrica, né? De hidráulica, desculpa, tá? O watt é diretamente relacionado à tensão e à corrente, ou seja, é diretamente relacionado à diferença de altura das caixas d'água, tá? Ou seja, quanto mais alta a gente colocar as caixas d'água, maior a tensão, de uma certa maneira, portanto, maior a diferença de potencial. Mas, além disso, depende também da largura da mangueira que a gente colocou, lembra? Da resistência, né? Ou da resistividade. Tá? Quanto maior esses valores, altura e largura da mangueira, maior vai ser a quantidade de água que vai de uma caixa d'água para outra, foi aquele exemplo tosco lá que eu ensinei para vocês. Tá? Mas é o jeito que eu aprendi. Tá? Então, a gente define, tá, que watt, tá, é a tensão vezes a corrente. Tá? Ou seja, quando você for calcular, tá, qual é a corrente elétrica que você precisa para um determinado equipamento, tá? Se você souber qual é a wattagem do equipamento, tá? Você sabe quanto você precisa de corrente naquela determinada tensão que você tem na tua casa. Pode ser 110 ou 220 volts. Mas o fato maior é que, da mesma maneira que potência é definida dessa maneira, a potência que você pode atender lá os equipamentos conectados na pilha são ditados por essa grandeza aqui que é miliampere-hora, tá? Que também dá para entender aqui, né? Tipo assim, quantos watts você gasta por hora para ficar com o secador de cabelo ligado? É mais ou menos esse conceito, tá? E nada, se você pegar tudo isso daí, você está vendo todas as leis de Ohm, que é o que a gente aprende em eletricidade. Beleza? Então, eu vou fazer o seguinte: a aula de hoje, eu espero que vocês tenham gostado do filminho. Tá? Tem mais filminho, depois eu posso trazer mais. Tá? Eu vou parar, como sempre, aqui a aula, porque vocês têm outra aula também. Tá? Interromper o compartilhamento. Vou interromper a gravação e vou ainda ficar mais 2, 3 minutos para responder dúvidas. Tá bom? Para quem está saindo para outra aula, abraço. Essa aula vai estar gravada lá no YouTube, no CC Channel, depois é só vocês assistirem novamente. E lá eu deixo o link pro filminho, tá bom? Quem quiser ficar na sala e perguntar alguma coisa, falar uma boa noite, eu estarei aqui ainda.